Vou passar a palavra agora para o Rodrigo Goulart, para o Ricardo Leiser, ministro do Esporte, ex-ministro do Esporte, que está coordenando uma mesa de grande significatividade e agradecendo todos os palestrantes que vêm a brilhantar nosso evento. Ricardo, muito agradecido mais uma vez por abrilhantar esse nosso evento e trazer sua experiência como ministro e como consultor de inúmeras áreas esportivas e trazer o seu conhecimento, vasto conhecimento do setor esportivo nesse momento difícil para ajudar o Brasil a superar a crise. Bom dia, Maurício. Bom dia, Marlene. Quero agradecer e saudar a iniciativa da Federação Paulista de Esporte Fitness e da Briesp, registrar também o apoio de todos que contribuíram para a realização desse fórum tão importante, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, o vereador Rodrigo Goulart e todos os outros, Fiesp, que estão aqui no apoio a esse fórum. Uma temática também muito importante, muito urgente para o nosso segmento. Retomamos. O esporte viveu aqui uma década de ouro, como a gente chama, com a realização dos grandes eventos. E várias conquistas se estabeleceram para o segmento esportivo. Nós tivemos aí uma trajetória de muitos anos de crescimento no financiamento, crescimento nas realizações, crescimento no know-how que o país adquiriu, né? Nesse período que podemos iniciar o primeiro marco com a aprovação da Lei Agnello Piva e sua primeira implantação, sua primeira execução em 2002, nós tivemos no Brasil Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, Copa do Mundo, FIFA, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Jogos Mundiais Militares, Jogos Internacionais Indígenas. E, ao final desse processo, nós começamos a ter uma reorganização do setor, né, uma perda de protagonismo, e nesse processo de transição de modelos, de um modelo em que o esporte tinha um forte financiamento público e uma centralidade na agenda do Brasil, para uma outra agenda, nós fomos atingidos por essa terrível pandemia, que impactou não só o esporte brasileiro, mas impactou todos os setores da sociedade, não só no Brasil, como no mundo, ameaçando a própria saúde das pessoas. Então, a pandemia encontra o esporte numa situação de transição, numa situação de certa fragilidade, em que o Ministério do Esporte perde um protagonismo, é substituído por uma secretaria, a Secretaria Especial de Esporte ainda em processo de consolidação, ainda com o secretário novo, com algumas perdas orçamentárias significativas. Então, é nesse momento que nós somos atingidos pela pandemia. E a pandemia, ela atinge o esporte de maneira muito violenta, como com o resto da sociedade, mas o esporte é uma daquelas atividades que exige a interação pública, exige a interação entre as pessoas, não só entre os atletas, mas também o público. Uma parte significativa do financiamento privado que o esporte tem depende dessa participação das pessoas, que é absolutamente impossível de existir enquanto a doença não estiver sob controle, enquanto a pandemia não for dominada. Então, é uma crise com um duplo viés, atinge os dois principais pilares de financiamento do esporte, porque já vinha numa decadência do financiamento público. A pandemia, ela atua numa redução da atividade econômica, que reduz também o recurso disponível para o governo, então vai ter um impacto ainda maior sobre o financiamento público, e atinge o privado, que se colocava como uma certa alternativa. Muitas pessoas trabalhavam como a lei de incentivo do esporte, como um dos pilares para essa retomada econômica. E as empresas já estão enfrentando uma situação, então, muito grave. Então, esse é o contexto em que a gente encontra o esporte, em que a pandemia encontra o esporte, e por isso que esses debates estão sendo promovidos, e, de novo, felicito a Federação Paulista de Esporte Fitness e a Briesp por essa iniciativa, porque nós temos que agora achar esses caminhos.
quais são esses caminhos de retomada do esporte, e quais são as estratégias também, porque nós temos também essas características, né? Há uma necessidade de conhecimento, há uma necessidade de estabelecimento de protocolos. Nós, depois de muitas décadas em que a ciência e o progresso das sociedades humanas conseguiram, de alguma maneira, ter um domínio, vamos dizer assim, sobre as doenças, sobre a natureza, em que há muitas décadas a humanidade não era ameaçada dessa forma. Agora nós estamos lidando com algo desconhecido, com algo que a gente ainda não tem a certeza de como enfrentar. Então, os protocolos científicos, os protocolos técnicos para saída, para acompanhamento desse desenvolvimento, elas são muito importantes e, da mesma maneira, tem que ser muito cuidadosos, porque não há esse conhecimento ainda. Então, nós vamos debater hoje com alguns dos principais players do mercado brasileiro e internacional sobre essa situação, sobre como sair. Nós vamos iniciar o debate ouvindo o Andrew Parsons. O Andrew tem uma carreira longa aqui no Brasil, foi presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, foi o presidente responsável pela construção de um protagonismo do paradesporto no Brasil, e esse protagonismo levou ele a galgar os mais altos postos internacionais. Hoje ele é presidente, olha só que honra, do Comitê Paralímpico Internacional, membro do Comitê Olímpico Internacional, também faz parte do Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil. Então, o Andrew, uma das pessoas com mais experiência internacional hoje no Brasil. Depois, na sequência, nós vamos ouvir também o professor Humberto Panzetti, tem também longa carreira, longa militância, ocupou várias vezes as cadeiras de secretário municipal de esporte, presidente da Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer, foi membro do Conselho Nacional do Esporte, da Comissão da Lei de Incentivo, então também é uma pessoa com muita... também membro do CREF, né? Uma pessoa com uma quilometragem muito, muito grande. E vamos encerrar o primeiro bloco ouvindo o Fábio, CEO dos Jogos Masters, Pan-Americano Masters no Rio de Janeiro, que é o principal evento do calendário de 2020, do calendário internacional brasileiro, principal evento que seria na cidade do Rio de Janeiro e que também sofreu aí o impacto dessa pandemia. Então, eu queria, na sequência, ver se nós já podíamos ouvir o Andrew Parsons sobre essa situação que nós enfrentamos do ponto de vista do Comitê Paralímpico Internacional e, claro, uma dúvida que todos têm, né, a partir do adiamento dos Jogos de Tóquio, toda a cadeia do esporte de alto rendimento dependente desses calendários de Tóquio, também que ele pudesse nos contar um pouquinho essas estratégias internacionais.